Aqui temos um caso de tumor de hipófise, um macroadenoma hemorrágico, que a gente chama de apoplético, que é quando tem uma hemorragia dentro do tumor. O paciente foi admitido com quadro de perda visual parcial e uma disfunção dos hormônios da hipófise, uma baixa dos hormônios da hipófise. Aqui a ressonância em coronal e sagital demonstra um tumor grande, com insinuação supracelular e compressão do quiasma óptico, bastante heterogêneo, sugerindo porções do tumor mais liquefeitas, talvez hemorrágicas ou necróticas, e porções um pouco sólidas, e um componente bem alto do lado esquerdo, comprimindo o aparato óptico e a haste hipofisária. O paciente apresentava uma prolactina alta inicialmente, foi tratado com cabergolina, e depois evoluiu com uma disfunção de múltiplos hormônios. Aqui a tomografia pré-operatória, que mostra uma célula turca grande, avantajada, porém sem deiscência aparente, e um pequeno desvio de septo, e aqui a célula turca mostrando-se grande e o tumor bastante alto. Então foi realizado o acesso endonasal, transesfenoidal endoscópico, e aqui a gente está olhando com uma óptica de 0 graus a face anterior do esfenoide, o rostro esfenoidal. Então a gente vê o rostro esfenoidal bilateral, e aí a gente vê o ósteo esfenoidal, abrimos a face do seio esfenoidal, e aí damos de cara com a célula turca abaulada. Ali em cima a gente vê já uma falha, né, na célula turca. Aqui a gente vai removendo a mucosa, e a gente vê que tinha um septo intersinusal. Aqui, através dessa falha óssea na célula turca, eu coloco um descolador para ir separando a dura mater da célula turca da parte óssea, para poder fazer a craniotomia de forma segura. Então, boa parte do seio esfenoidal é ocupado pela célula avantajada, pelo macroadenoma. E aqui a gente coloca um Kerrison e vai fazendo a craniotomia. Muitas vezes a gente vai com drill, uma broca diamantada de 2 ou 3, e deixa esse osso bem fininho, e depois vai quebrando ele com dissector ou com o Kerrison. Aqui o osso já está numa fase bem fina, e a gente vai devagarzinho com o Kerrison ampliando a craniotomia. Esse seio esfenoidal desse paciente é bastante aerado, como era possível visualizar na tomografia pré-operatória, o que facilita bastante o acesso e o trabalho. A gente acaba tendo menos conflito de objetos quando está operando, eu e o otorrino. Aqui com bipolar eu vou coagulando toda a dura mater, antes de fazer a incisão da dura mater da célula turca. Lembrando que a gente está esperando aqui encontrar um tumor apoplético, ou seja, encontrar coágulo dentro da glândula. Então aqui usando uma faquinha, é aberta a dura mater e um pouco da cápsula já abre também. Geralmente eu abro a dura mater em cruz e aqui a gente já consegue fazer a drenagem do coágulo que estava dentro da célula turca, comprimindo a hipófise residual e causando compressão também do quiasma óptico. Então aqui já conseguimos nosso objetivo primário, que é a descompressão da célula turca e do nervo e quiasma ópticos. A gente percebe que realmente era um coágulo, que a gente via ali na ressonância e na tomografia, coágulo drenado, apenas com um pequeno pique, pequeno corte na cápsula do tumor, o que mostra para a gente que estava sob muita pressão. Aqui agora utilizando uma cureta vazada redonda de 45 graus, vamos vagarosamente aí, cuidadosamente raspando todas as paredes da célula turca para tirar todo o tumor. É uma cirurgia bem mais fácil do que tumores que não estão apopléticos, né? Porque aqui o tumor ele está mole, ele já está vamos dizer assim, morto, né, desvascularizado. Então a gente percebe que rapidamente o tumor é todo expulso
e facilmente dissecado, ao contrário de alguns outros tumores de hipófise que a gente tem que ir cortando, e tracionando e cortando, tracionando e cortando, dissecando e cortando. Aqui a gente consegue fazer com técnica, usando apenas um instrumento, quase sem usar a técnica bimanual de aspirador. Aqui a gente percebe o dorso da célula turca, um vasinho ali dural. Depois a gente vai coagular, colocar um Surgicel, mas a gente já percebe a célula turca totalmente vazia em sua porção posterior e superior. A gente coloca o endoscópio lá bem próximo e percebe que já não temos tumor, né? Só coágulos. E a célula já está vazia. O diafragma da célula não desceu nesse caso, né? Muitas vezes a gente, quando disseca um tumor, acaba que a aracnoide, a hernia pelo diafragma da célula e aparece aqui no nosso campo de visão. Nesse caso não aconteceu. E aqui a gente já vai se preparar para a hemostasia intracelular e fechamento. Ali a gente colocou um Surgicel, aqui um cotonoide. A gente havia preparado um flap nasoseptal para fechamento. A gente acabou utilizando, porém, não houve fístula licórica nesse caso. Então, não coloquei enxerto de fáscia nem de gordura, apenas Surgicel, Gelfuan. E aqui a gente está colocando um enxerto de cartilagem retirada da parte posterior do septo nasal. E o paciente tinha um desvio, então a gente corrigiu o desvio e ali colocou uma cartilagem. E aqui o selante dural, após já posicionado o flap nasoseptal, já tinha colocado o flap por cima daquela cartilagem, e agora o selante sendo colocado aqui. Ao final a gente desloca as coanas, a gente aspira a coana no final, desloca os cornetos de volta. E aqui a tomografia pós-operatória, onde a gente observa a célula turca vazia, sem nenhum tumor, sem nenhum coágulo, e o enxerto de cartilagem devidamente locado, fechando a célula turca. E o quiasma descomprimido.